Ele pensava que ela era um ninguém. Ele pensava que ela era apenas uma pobre, quieta garota que ele tinha resgatado de uma vida de pobreza. Richard Sterling, um executivo top de Manhattan, entrou naquela sala de tribunal com um sorriso sarcástico, seu terno de grife e sua amante rindo no fundo da fila. Ele estava pronto para destruir sua esposa Sandra, para deixá-la com absolutamente nada senão as roupas nas suas costas. Mas Richard fez um fatal cálculo. Ele não checou seu histórico. Ele não sabia que a mulher que ele estava chamando de sanguessuga não era pobre de todo. De fato, ela possuía o muito chão que ele estava pisando. Quando as portas da sala de tribunal abriram e a guarda real entrou, o sorriso sarcástico de Richard não apenas desvaneceu, ele se estraçalhou. Esta é a história do mais brutal karma de tribunal de divórcio na história. Você não vai acreditar como isto termina. As pesadas portas de carvalho do Tribunal Supremo de Manhattan abriram com um gemido que parecia ecoar a miséria de cada alma dentro. Era 14 de outubro, uma terça-feira chuvosa que transformou o horizonte de Nova York em um borrão de carvão e aço. Mas dentro da sala de tribunal 304, a atmosfera era elétrica, embora inteiramente unilateral. Richard Sterling entrou como se ele possuísse o edifício. Aos 42, Richard era o retrato do sucesso americano moderno. Ele era o VP sênior de Sterling e Finch, uma firma de private equity que se especializava em aquisições hostis. Ele tinha a linha da mandíbula de uma estrela de cinema, os frios olhos azuis de um tubarão e um terno Bronny feito sob medida que custava mais do que a maioria dos carros das pessoas. Ele checou seu Rolex, um Daytona de platina, e sorriu sarcástico. Hoje era o dia. Hoje ele finalmente cortaria o peso morto solto. Esse peso morto em sua mente era sua esposa de 6 anos, Sandra. Sentado na mesa do requerente, Richard se inclinou para seu advogado, Marcus Stone. Stone era conhecido na cidade como o açougueiro. Ele não apenas ganhava divórcios, ele aniquilava a oposição. Ela já está aqui? Richard sussurrou, batendo sua caneta tinteiro contra a mesa de mogno. Ela está lá fora, Stone respondeu, sua voz um rosnado arranhado. Ela está tentando fazer seu defensor público entender a papelada. É patético. Realmente, Richard. Isso vai ser um massacre. Nós temos o esconder de bens perfeitamente estruturado. Ela terá sorte se ela sair com um bilhete de ônibus. Richard riu sombriamente. Bom, ela trouxe nada para este casamento e ela está levando nada para fora. Eu a quero de volta naquele apartamento-estúdio em Queens, onde eu a encontrei. Ela é chata, Marcos. Ela é simples. Ela tem ambição zero. Eu preciso de uma mulher que combine com minha estatura. Ele olhou para o fundo da sala de tribunal. Lá, sentada na segunda fila, fingindo parecer solene, mas falhando miseravelmente, estava Jessica Vane. Jessica tinha 24, uma influencer de estilo de vida lutando com extensões loiras, lábios que tinham visto os melhores cirurgiões em Miami. E uma fome pelo cartão de crédito de Richard que era insaciável. Ela pegou o olho de Richard e deu um pequeno aceno paquerador, soprando um beijo discreto. Ela estava usando um vestido preto apertado que era inteiramente inapropriado para tribunal, mas Richard amava-o. Ela era o troféu que ele sentia que merecia. Ordem, todos de pé, o oficial de justiça bradou. Juiz Anthony Calvetti entrou. Ele era um jurista sem bobagens com uma reputação de odiar desperdiçadores de tempo. Ele tomou seu assento e ajustou seus óculos. Número de processo 4492, Sterling versus Sterling. Conselho, declarem suas aparições. Marcus Stone para o requerente. Richard Sterling, sua honra. Stone retumbou, exalando confiança. Arthur Pendleton para o réu. Senhora Sandra Sterling. Uma voz suave e trêmula veio do outro lado. Richard revirou os olhos. Sandra tinha entrado. Ela parecia exatamente como Richard a descreveu para seus amigos, Ratinha. Ela estava usando um cardigan de lã cinza
que era 2 tamanhos muito grande, uma saia preta lisa e sapatos baixos sensatos. Seu cabelo castanho estava puxado para trás em um coque solto bagunçado, e ela usava maquiagem zero. Ela manteve sua cabeça baixa, segurando uma mochila de couro surrada. Para o mundo exterior, ela parecia uma mulher derrotada antes que a luta tivesse sequer começado. Ela parecia uma mulher que tinha sido esmagada pelo peso do sucesso de seu marido, Arthur Pendleton. Seu advogado não inspirava muita confiança também. Ele era um homem idoso, talvez 70, com um terno amarrotado e uma pasta que parecia ter sobrevivido a uma guerra. Ele tateou com seus papéis, derrubando uma caneta enquanto ele se levantava. Richard riu audivelmente. Jessica riu no fundo. Sr. Stone, prossiga, juiz Calvete disse, parecendo entediado já. Sua honra! Stone começou a andar pelo chão. Estamos aqui para demonstrar que este casamento está irremediavelmente quebrado devido à completa falta de contribuição do réu. Meu cliente, Sr. Sterling, é um titã da indústria. Ele construiu um império. Sra. Sterling, por outro lado, não trabalhou um dia nos últimos 6 anos. Ela senta em casa, limpa da garganta. Ela contribui nada para as finanças domésticas e agora ela tem a audácia de exigir pensão alimentícia. Stone pausou para efeito dramático, apontando um dedo acusatório para Sandra, que estava olhando para suas mãos. Nós temos evidência, Sua Honra, que Sra. Sterling é meramente uma caça-fortunas que prendeu meu cliente em casamento. Estamos entrando com pedido para uma dissolução completa de bens com zero apoio conjugal. Estamos oferecendo um acordo único de 10 mil para ajudá-la a se recolocar. Dado que ela entrou no casamento com dívidas, achamos isso generoso. Uma onda de choque percorreu os poucos observadores no tribunal. Richard Sterling valia estimados 50 milhões de oferecer a sua esposa 10 mil foi um tapa na cara tão forte que deixou uma marca. Sandra não recuou. Ela não chorou. Ela apenas ajustou seus óculos. Sr. Pendleton, o juiz perguntou, seu cliente deseja responder a esta oferta? O velho advogado. Arthur se levantou lentamente. Suas mãos estavam tremendo ligeiramente, mas sua voz estava estranhamente calma. Sua honra, meu cliente rejeita a oferta. Não estamos pedindo por metade dos bens do Sr. Sterling. Richard se inclinou para trás, sussurrando para Stone. Veja, ela sabe que não pode vencer. Ela vai desistir. Contudo, Arthur continuou. Estamos pedindo por uma auditoria completa das contas offshore do Sr. Sterling nas Ilhas Cayman, especificamente a companhia Shell Jupiter Holdings, que ele usou para comprar o penthouse na Quinta Avenida para sua associada M. Jessica Vane. A sala ficou mortalmente silenciosa. O rosto de Richard ficou um tom de violeta pálido. Ele lançou um olhar para Jessica, cuja mandíbula tinha caído. Como eles sabiam sobre Jupiter Holdings? Aquela conta estava enterrada sob 3 camadas de anonimato corporativo. Objeção, Stone rugiu. Relevância e puramente especulativo. Indeferido, juiz Calvete disse, inclinando-se para a frente, seu interesse subitamente atingiu o pico. Se bens conjugais foram usados para comprar propriedade para um terceiro, isso é muito relevante. Prossiga, Sr. Pendleton. Richard cerrou os punhos debaixo da mesa. Ele olhou para Sandra. Ela não estava olhando para o chão mais. Ela tinha levantado a cabeça. Por uma fração de segundo, Richard viu algo nos seus olhos que ele nunca tinha visto antes. Não era medo. Não era tristeza. Era frio. Duro aço. Mas tão rapidamente, ela olhou para baixo novamente, retornando ao papel da esposa submissa. Richard balançou a cabeça. É um acaso, ele pensou. Ela apenas teve sorte e encontrou um recibo. Eu vou esmagá-la. As luvas estão fora. Richard sibilou para seu advogado. Destrua-a, Marcos. Traga à tona sua família. O recesso do tribunal foi chamado para o almoço, e a tensão no corredor era espessa o suficiente para se engasgar.
Richard Sterling estava perto das máquinas de venda automática, agressivamente digitando em seu BlackBerry, liquidando bens e movendo fundos antes que o tribunal pudesse congelá-los. Richard, querido, Jessica choramingou, pendurada no braço dele. Por que aquele velho disse meu nome? Você disse que meu nome não apareceria. Isso é ruim para minha marca. Eu tenho um acordo de patrocínio com uma empresa de desintoxicação de chá. Não posso ser vista como uma destruidora de lares nos registros do tribunal. Richard a sacudiu rudemente. Cala a boca, Jessica. É uma tática padrão. Eles estão blefando. Eles querem um acordo. Eles querem que eu entre em pânico e escreva um cheque de $1 milhão apenas para fazê-los ir embora. Bem, eu não estou fazendo isso. Ele olhou pelo corredor. Sandra estava sentada em um banco de madeira, comendo um sanduíche que ela tinha trazido de casa em uma sacola plástica. Ela parecia patética. Richard caminhou até ela, seus sapatos caros clicando no linóleo. Ele a dominava. Sandra, ele disse, sua voz pingando com falsa pena. Ela olhou para cima, mastigando lentamente. Richard, olhe para você, ele zombou, comendo um sanduíche de mortadela em um tribunal. É assim realmente que você quer sair? Você está se envergonhando. Você está me envergonhando. Estou apenas almoçando, Richard. Ela disse suavemente. Pegue os 10 mil. Ele sibilou, inclinando-se mais perto para que ninguém mais pudesse ouvir. Pegue os 10 mil e desapareça, porque se voltarmos lá, Marcos vai trazer seu passado à tona. Vamos falar sobre como eu te encontrei trabalhando como garçonete naquele bar de quinta em Brooklyn. Vamos falar sobre como você não tem família, nem diploma, nem pedigree. Você é um ninguém, Sandra. Eu te fiz e eu posso te quebrar. Sandra parou de mastigar. Ela cuidadosamente envolveu o restante de seu sanduíche no filme plástico e o colocou em sua bolsa. Ela se levantou. Mesmo em seus sapatos baixos, ela se mantinha com uma postura que era surpreendentemente real. Você não me encontrou em um bar de quinta, Richard. Ela disse, sua voz calma e medida. Você me encontrou em um clube de jazz. Eu não era uma garçonete. Eu estava lá ajudando o dono que era um amigo. Mesma coisa. Richard acenou sua mão dismissivamente. Você era pobre. Você tinha buracos nos seus sapatos. Eu gostava daqueles sapatos, ela disse simplesmente. Richard, eu vou te dar uma chance. Pare com isso. Pare as mentiras. Admita a infidelidade. Concorde com uma divisão justa dos bens adquiridos durante o casamento. E vamos terminar isso em silêncio. Eu não quero seus milhões, eu só quero o que é justo. Justo? Richard riu um som áspero de latido. Justo é o que eu digo que é. Você quer uma guerra? Você conseguiu uma. Eu vou me certificar que você não pode sequer conseguir um emprego limpando vasos sanitários nesta cidade. Quando eu terminar com você, ele virou nos calcanhares e voltou furioso para Jessica, que estava ocupada checando sua maquiagem na câmera do seu telefone. O que ela disse? Jessica perguntou. Ela tentou implorar. Richard mentiu. Ela sabe que está acabada. De volta dentro da sala de tribunal, a atmosfera tinha mudado. Juiz Calvete parecia irritado. A descoberta do apartamento escondido para a amante o tinha irritado. Ele não gostava de mentirosos. Senhor Stone, você pode continuar seus argumentos iniciais, o juiz disse. Marcus Stone se levantou, abotoando sua jaqueta. Ele deu a Sandra um sorriso predatório. Sua honra, para entender por que a requerente merece nada, devemos olhar para seu caráter. Ela afirma ser uma esposa de apoio. Contudo, por 6 anos, ela recusou-se a comparecer a galas da empresa. Ela se recusa a viajar com o Sr. Sterling para importantes reuniões de negócios em Paris e Milão. Ela o isola. Ela é antissocial e não refinada. Stone pegou um documento. Além disso, nós fizemos uma verificação de antecedentes da Sra. Sterling, ou devo dizer Sandra Doe. Parece que a Sra. Sterling não tem certidão de nascimento nos Estados Unidos.
Ela afirma ser de uma pequena cidade na Europa, contudo não há registros dela se formando na universidade que ela alegou frequentar. Ela é uma fraude, sua honra. Uma andarilha que se agarrou a um rico homem americano. O advogado de Sandra, Arthur, não objetou. Ele apenas sentou lá polindo seus óculos com um lenço. Ela é uma mulher sem história. Stone continuou, sua voz subindo. Uma mulher sem posição. Ela traz nada para a mesa senão engano. Meu cliente, um homem da alta sociedade, foi enganado. Pedimos ao tribunal para anular este casamento sob os fundamentos de fraude, deixando-a com absolutamente nada. Richard sorriu sarcástico. Este era o golpe fatal. Anulamento significava que ela não era sequer uma divorciada. Ela era uma estranha. O juiz olhou para Sandra. Senhora Sterling, seu conselho pode responder. Arthur Pendleton se levantou. Ele não olhou para suas notas. Ele olhou diretamente para Richard. Minha cliente, Arthur começou sua voz, subitamente perdendo seu tremor, ressoando com um profundo poder barítono, é de fato uma pessoa muito privada. Ela valoriza a discrição acima de tudo. É por isso que ela não compareceu às galas barulhentas e bêbadas que o Sr. Sterling gosta. É por isso que ela não viajou para Milão para assistir o Sr. Sterling traí-la com sua secretária em 2021 ou com a senhorita Vane em 2023. Objeção, Stone gritou. Retirado, Arthur disse calmamente. Quanto à sua história, o Sr. Stone está correto. Sandra Sterling não tem certidão de nascimento nos Estados Unidos e ela não se formou na Universidade de Zurique como uma estudante comum. Arthur caminhou para o centro da sala. Você vê, o Sr. Sterling estava tão obcecado com sua própria voz. Ele nunca realmente ouviu sua esposa. Ele nunca perguntou sobre sua infância nas montanhas de Eldória. Ele nunca perguntou por que ela falava 4 línguas fluentemente. Ele simplesmente presumiu que porque ela era quieta, ela era fraca. Porque ela não usava diamantes, ela era pobre. Arthur virou-se para o oficial de justiça. Sua honra, a defesa chama sua primeira testemunha, mas solicitamos um breve recesso para limpar protocolos de segurança. Protocolos de segurança? O juiz franziu a testa. Para uma testemunha? Sim, sua honra, Arthur disse. A testemunha está sob proteção diplomática. Richard franziu a testa. Proteção diplomática. Que tipo de jogo era este? Ela estava trazendo algum parente imigrante duvidoso para chorar sobre pobreza? As portas no fundo da sala de tribunal abriram, mas não foi uma testemunha que entrou. 2 homens em ternos escuros com fones de ouvido entraram primeiro, escaneando a sala. Eles foram seguidos por um homem em um uniforme militar, não americano. Era um uniforme cinza ardósia com dragonas de ouro e uma faixa vermelha. Ele carregava uma pesada caixa coberta de veludo. Richard apertou os olhos. O uniforme parecia vagamente familiar. Ele tinha visto em revistas geralmente associadas com velho dinheiro europeu. O homem no uniforme caminhou direto para a mesa da defesa. Ele ignorou todos os outros. Ele parou na frente de Sandra, clicou seus calcanhares juntos com um estalo agudo e curvou-se profundamente na cintura. Sua Alteza, o homem disse, sua voz grossa com um sotaque germânico. A delegação chegou. A sala de tribunal inteira ofegou. Até a estenógrafa parou de digitar. Richard congelou. Alteza Sandra Sterling. A mulher no cardigã oversized lentamente se levantou. Ela esticou a mão e puxou o coque bagunçado de seu cabelo, deixando as longas madeixas castanhas em cascata por suas costas. Ela tirou seus óculos e os colocou na mesa. Ela virou-se para Richard. O olhar de submissão tinha ido embora. Em seu lugar estava um olhar de absoluta e aterrorizante autoridade. Obrigada, coronel, Sandra disse, sua voz clara e imponente. Você pode apresentar o selo ao juiz. Richard sentiu um suor frio brotar em seu pescoço. Ele olhou para Jessica. Ela parecia confusa. Richard, ela sussurrou. Por que aquele cara está se curvando para ela? Isso é uma pegadinha.
Mas Richard sabia, profundo em seu intestino, a doença estava começando a subir. Ele a tinha chamado de camponesa. Ele a tinha chamado de um ninguém. Ele assistiu enquanto o coronel se aproximava do banco e colocava a caixa de veludo diante do juiz Calvetti. O juiz abriu-a. Dentro jazia um documento selado com cera vermelha grossa e um brasão dourado. Um brasão representando uma águia de 2 cabeças e uma coroa. Sua honra, Arthur Pendleton disse, sorrindo pela primeira vez. Eu gostaria de apresentar ao tribunal a verdadeira identidade do réu. Vocês a conhecem como Sandra Sterling, mas seu nome legal reconhecido pela Corte Internacional de Justiça e pelo Principado Soberano de Eldória é Sua Alteza Real, Princesa Sandra Sofia Walvis, terceira na linha de sucessão ao trono e a única herdeira da propriedade Walvis. A boca de Richard caiu aberta, e Arthur acrescentou, virando-se para olhar para um Richard pálido e trêmulo. Ela é atualmente a proprietária do banco que detém a hipoteca da firma do Sr. Sterling. O silêncio na sala de tribunal foi quebrado pelo som de Jessica Vane derrubando seu telefone. O silêncio na sala de tribunal 304 não durou. Foi quebrado pelo riso agudo e histérico de Richard Sterling. Era o riso de um homem cujo cérebro simplesmente se recusara a processar a informação que acabara de ser alimentada. Princesa, Richard balbuciou, levantando-se e apontando um dedo trêmulo para Sandra. Princesa, sua honra, isto é ridículo. Olhe para ela. Ela está usando um cardigã de uma loja de segunda mão. Ela conta cupons. Isso é algum tipo de golpe elaborado para atrasar os procedimentos. Eu a quero presa por desacato. Marcus Stone. O advogado de Richard era mais esperto. Ele não estava rindo. Ele estava olhando para o documento no banco do juiz com os olhos de um homem assistindo a um tsunami se aproximar da costa. Ele reconheceu o selo. Ele sabia o que o nome Walvis significava em bancos internacionais. Significava dinheiro velho. O tipo de dinheiro que não gritava, sussurrava e governos ouviam. Sente-se, Sr. Sterling. Juiz Calvetti ordenou sua voz severa. Ele estava estudando os documentos com intensa fascinação. Sr. Stone, eu revisei as credenciais fornecidas pelo coronel aqui. Elas parecem legítimas. O Departamento de Estado validou o selo. O juiz olhou por cima de seus óculos para Sandra. Senhora Sterling, ou devo dizer, Sua Alteza, por que o engano? Por que entrar em um casamento sob uma falsa pretensão de pobreza? Sandra permaneceu de pé. Ela não olhou para o juiz. Ela olhou para Richard. Seus olhos estavam cheios de uma tristeza que estava rapidamente endurecendo em gelo. Porque sua honra, ela disse, sua voz carregando para o fundo da sala, onde repórteres estavam agora tentando abrir caminho, alertados pela chegada da Guarda Real. Eu cresci em um mundo onde todos queriam algo de mim. Meu título, minha influência, a riqueza da minha família. Eu queria ser amada por mim. Apenas Sandra, não a princesa. Ela deu um passo em direção à mesa do requerente. Quando conheci Richard 6 anos atrás, pensei que tinha encontrado. Pensei que ele amava a garota quieta no clube de jazz. Escondi meu histórico para proteger nosso amor. Eu vivia com o orçamento dele. Eu limpava o apartamento dele. Eu cozinhava as refeições dele. Eu o apoiei enquanto ele subia a escada corporativa, confortando-o quando ele perdia negócios, celebrando quando ele vencia. Eu desempenhei o papel da esposa solidária e humilde, porque eu pensei que estávamos construindo uma vida juntos. Ela pausou, seu olhar mudando para Jessica Vane, que estava encolhendo em seu assento. Eu não sabia que enquanto eu estava economizando dinheiro cortando cupons para que pudéssemos arcar com sua imagem, ele estava gastando milhares em jantares com mulheres como ela. O rosto de Richard estava vermelho, veias salientes em seu pescoço. Sua ganância, no entanto, era mais rápida que sua vergonha. Sua mente disparou. Espere, se ela é uma princesa, se ela vale bilhões.
Um sorriso doentio e ganancioso se espalhou pelo rosto de Richard. Ele agarrou o braço de seu advogado. Marcos, ele sussurrou freneticamente. Esqueça os 10 mil. Esqueça o divórcio. Ou não, espere. Se nos divorciarmos, eu recebo metade. Nova York é um estado de distribuição equitativa. Se ela escondeu bens, eu tenho direito a eles. Richard se levantou, endireitando sua gravata, sua arrogância retornando em uma enchente. Bem, ele retumbou. Isto é certamente uma surpresa, mas a lei é a lei. Sua honra, estamos casados, seus bens são propriedade conjugal. Se minha esposa é de fato realeza, então eu sou um príncipe por casamento. E se formos nos divorciar, tenho direito a 50% da propriedade Valwis para manter o estilo de vida ao qual eu deveria ter me acostumado se ela não tivesse me fraudado. Eu quero metade, Richard gritou, batendo sua mão na mesa. Eu quero metade do banco, metade da propriedade, metade de tudo. Os olhos de Jessica Vane se acenderam na fila de trás. Metade de um reino. Ela subitamente sentou-se mais ereta, arrumando seu cabelo. O advogado de Sandra, Arthur Pendleton, soltou uma risada seca e empoeirada. Soou como folhas raspando em uma calçada. Senhor Stone, Arthur disse, abrindo sua pasta surrada novamente. Eu acredito que seu cliente está esquecendo algo muito importante, um documento que ele insistiu com grande agressão 6 anos atrás. Richard congelou. Arthur puxou um único pedaço de papel amarelado. Exibição seja sua honra. O acordo pré-nupcial. O sangue de Richard gelou, ele lembrou. 6 anos atrás, Richard tinha acabado de fazer seu primeiro milhão. Sandra era aparentemente uma garçonete falida. Richard tinha estado aterrorizado, paranoico, que ela estava atrás de suas parcas economias. Ele tinha contratado o advogado mais desagradável que podia encontrar para redigir um acordo de proteção. Arthur começou a ler sua voz pingando com ironia. Cláusula 14, seção B, redigida pela própria equipe jurídica do Sr. Sterling. No evento de uma dissolução de casamento, independentemente da causa, cada parte deverá reter a propriedade exclusiva de todos os bens, títulos, heranças, limpa da garganta e propriedades trazidos para o casamento ou adquiridos independentemente durante o casamento. Não haverá divisão de bens. O que é dele permanece dele. O que é dela permanece dela. Arthur baixou o papel. Sr. Sterling foi muito específico, sua honra. Ele disse à minha cliente, e eu cito da transcrição da deposição, eu não quero você tocando um centavo do meu dinheiro arduamente ganho quando eu te largar. A sala de tribunal irrompeu em murmúrios. Ele se trancou para fora, Arthur disse sorrindo. Este acordo pré-nupcial é inabalável. O Sr. Sterling insistiu nisso para proteger seus milhões. Ao fazer isso, ele protegeu os bilhões de Sua Alteza. Não, Richard ofegou. Não, isso era para minha proteção. Não era destinado a... Eu não sabia. Ignorância do valor líquido de sua esposa não é uma defesa legal para anular um contrato que você a forçou a assinar. Juiz Calvete disse, segurando um sorriso, o acordo pré-nupcial permanece. Sr. Sterling, você não recebe nada da propriedade Valwis. Nem um centavo. Richard desabou em sua cadeira, parecendo que tinha sido socado no estômago. Mas Sandra não tinha terminado. Na verdade, sua honra, Sandra disse dando um passo à frente, não terminamos com as finanças. Enquanto Richard não recebe nada do meu, precisamos discutir o que ele me deve. Richard olhou para cima, confuso. Te dever? Eu paguei por tudo. Eu paguei o aluguel. Eu paguei as contas. Você pagou? Sandra perguntou suavemente. Ou você pagou-as com dinheiro que você pegou emprestado? Arthur Pendleton puxou uma pilha grossa de arquivos. Parte 4 da nossa submissão, sua honra. O assunto de Sterling e Finch e os empréstimos do Banco Real de Eldória. O ar na sala de tribunal tinha mudado de tenso para predatório.
Richard Sterling não era mais o caçador. Ele era a gazela ferida e os leões estavam cercando. Do que você está falando? Richard estalou, embora sua voz carecesse de seu usual mordida. Minha firma é sólida. Temos liquidez. Senhor Sterling, Arthur disse. Sua firma Sterling e Finch opera em grande parte em aquisições alavancadas. Você pega emprestado quantidades massivas de dinheiro para comprar empresas, despojá-las para peças e vendê-las. É um modelo de negócio arriscado. E 3 anos atrás, quando sua aquisição hostil do grupo TechCore falhou, você precisou de um influxo massivo de dinheiro para impedir sua empresa de colapsar. Richard ficou pálido. Isso era um segredo. Apenas seu CFO sabia sobre o desastre da TechCore. Você pegou um empréstimo privado, Arthur continuou. Um empréstimo de 25 milhões de dólares. Você o garantiu através de uma corporação de fachada em Zurique para escondê-lo do seu conselho de diretores. O credor era Vanguard Capital. E daí? Richard disse, suando profusamente. É um empréstimo comercial padrão. Estou pagando a dívida. Vanguard Capital, Sandra interrompeu, sua voz afiada. É uma subsidiária integral da propriedade real Valoisir. Eu sou a credora, Richard. A boca de Richard abriu e fechou como um peixe fora d'água. E Sandra continuou, caminhando mais perto dele. Você não está pagando a dívida. Você perdeu os últimos 3 pagamentos porque estava muito ocupado comprando um penthouse para a senhorita Van. Sandra virou seu olhar para a segunda fila. Jessica Van viu o olhar e recuou fisicamente. Vamos falar sobre aquele penthouse, Sandra disse. Apartamento 4B na Torre Obsidian. 5 milhões pagos por Jupiter Holdings. Mas Jupiter Holdings não tem renda. O dinheiro foi desviado das contas operacionais da Sterling e Finch. Contas que são garantia para o empréstimo que você me deve. Isso é peculato, juiz Calvete notou, sua sobrancelha se levantando. E fraude. Exatamente, sua honra, Arthur disse. Já que os fundos usados para comprar o apartamento foram roubados da garantia do empréstimo, o apartamento é tecnicamente propriedade do banco. O que significa que é propriedade de Sua Alteza. Sandra olhou para Jessica. Senhorita Vane, eu entendo que você tem estado redecorando. Espero que você não tenha desempacotado tudo. Jessica se levantou, seu rosto irregular com raiva e medo. Você não pode me expulsar. É meu apartamento. Richard colocou-o em meu nome. Ele colocou-o em nome de uma empresa de fachada. Arthur a corrigiu. Uma empresa que está agora sendo apreendida para confisco de bens. O aviso de despejo foi protocolado esta manhã. As fechaduras estão sendo trocadas enquanto falamos. Richard! Jessica gritou, virando-se para ele. Faça algo. Minhas roupas estão lá. Minhas joias. Richard estava hiperventilando. Sandra, por favor. Ele gaguejou. Vamos ser razoáveis. Podemos resolver isso. Eu não sabia. Se eu soubesse quem você era. Se você soubesse, Sandra interrompeu. Você teria me amado pelo meu dinheiro, o que é ainda pior do que me odiar por ser pobre. Ela virou-se de volta para o juiz. Sua honra, Richard Sterling, está em violação de contrato em um empréstimo de 25 milhões, sob os termos do acordo, que, ironicamente, ele assinou sem ler as letras miúdas, porque ele estava muito ocupado correndo para um jantar de negócios com a senhorita Vane. O credor tem o direito de reembolso imediato em sua totalidade mediante qualquer evidência de peculato. Sandra colocou uma mão na mesa. Estou chamando o empréstimo, Richard. Eu quero os 25 milhões hoje. Eu não tenho, Richard guinchou. Eu não tenho 25 milhões em dinheiro. Tudo está preso em ações. Se eu vender agora, o mercado verá. A ação vai despencar. Eu vou perder tudo. Então você vai perder tudo. Sandra disse friamente. Assim como você planejou para eu perder tudo. Você me queria na rua com 10 mil dólares. Estou simplesmente devolvendo a energia que você me deu. Isto é vingativo, Mark Stone gritou, tentando encontrar um apoio legal.
Isto é uma vendetta pessoal disfarçada de transação comercial. É justiça, juiz Calvete disse. Se seu cliente desviou fundos para comprar um apartamento para um amante enquanto deixava de pagar um empréstimo, o credor tem todo o direito de apreender bens. O tribunal concede a moção para o congelamento imediato das contas pessoais e comerciais do Sr. Sterling. O estrondo do martelo soou como um tiro. Bens congelados, o juiz declarou. Sr. Sterling, eu sugiro que você encontre uma maneira de pagar sua esposa ou você estará enfrentando acusações criminais por peculato. Richard desabou para frente, colocando sua cabeça em suas mãos. Seu terno sob medida subitamente parecia um traje. Ele estava arruinado, mas o pesadelo não tinha acabado. Do fundo da sala de tribunal, as pesadas portas abriram novamente. Desta vez, não era a realeza. Era a imprensa. Eles tinham invadido a segurança. Flashes dispararam cegando na sala de tribunal escura. E em meio ao caos, Jessica Vane fez sua jogada. Ela percebeu que o navio estava afundando e ela não ia se afogar com o capitão. Ela se arranhou sobre o banco, correndo em direção ao corredor para escapar das câmeras. Mas enquanto ela passava por Richard, ela pausou. Você perdedor! Ela gritou para ele, sua voz aguda o suficiente para quebrar vidro. Você disse que era rico. Você disse que era o rei de Nova York. Você é apenas um fraudador falido. Jessica, espere. Richard esticou a mão para ela. Ela bateu na mão dele para afastá-la. Não me toque. Estou terminada. Eu vou para a imprensa. Vou dizer a eles que você me enganou também. Eu sou uma vítima. Ela virou para correr, mas ela tropeçou na bainha de seu vestido apertado, estatelando-se no chão da sala de tribunal, bem na frente dos sapatos baixos sensatos de Sandra. Sandra olhou para a mulher que a tinha atormentado com mensagens de texto e fotos no último ano. Ela não zombou, ela não riu, ela simplesmente a contornou como se contornasse uma poça de água suja. Sua honra, Sandra disse, sua voz cortando o barulho. Eu tenho mais um pedido em relação à custódia. Não de crianças, pois não temos nenhuma, mas do cachorro. A cabeça de Richard se ergueu. Buster, você não pode levar Buster. Ele é meu cachorro. Buster, Sandra disse, é um Golden Retriever que passa 12 horas por dia em uma caixa porque você está no trabalho ou com sua amante. Você o chuta quando ele late. Você esquece de alimentá-lo. Ela sinalizou para o coronel. Minha equipe de segurança já recuperou Buster do apartamento. Ele está atualmente em um jato particular para Eldória, onde terá 10 acres de jardins reais para correr. Você roubou meu cachorro, Richard rugiu, finalmente encontrando sua raiva novamente. Ele avançou em direção a ela. Instantaneamente, os 2 guardas reais nos ternos se moveram. Era um borrão de movimento. Antes que Richard pudesse chegar a 3 pés de Sandra, ele estava de bruços no chão do parque, seu braço torcido atrás das costas, um joelho pressionado em sua coluna. Assalto a um dignatário real. O coronel declarou calmamente. Isso é um crime, Sr. Sterling, e já que envolve um diplomata estrangeiro, agora é uma ofensa federal. Richard gemeu, seu rosto pressionado contra o chão, olhando de lado para os saltos altos de Jessica Vane enquanto ela fugia da sala. Sandra olhou para ele. Eu te amei, Richard. Ela sussurrou. Eu realmente amei. Mas você matou esse amor dia a dia, mentira por mentira. Você queria um troféu. Você perdeu o único prêmio real que você já teve. Ela virou-se para seu advogado. Sr. Pendleton, vamos terminar isso. Mas enquanto os guardas arrastavam Richard para cima, um homem em um terno frenético irrompeu pelas portas. Era o CFO de Sterling e Finch. Sr. Sterling, o CFO gritou, ignorando o juiz e os guardas. Sr. Sterling, as notícias. Saiu. A notícia de que o Banco Real chamou o empréstimo. A ação está em queda livre. O Conselho está realizando uma reunião de emergência.
Eles estão votando para derrubá-lo como CEO. Os olhos de Richard arregalaram-se. Não era apenas o dinheiro. Era sua identidade, seu emprego, seu título. Não, ele choramingou. Sandra pausou na porta. Ela olhou para trás. Oh, ela disse, eu esqueci de mencionar. Eu comprei as ações majoritárias de Sterling e Finch esta manhã. Eu sou a nova presidente do conselho. E Richard, você está demitido. A transição do ambiente luxuoso e com temperatura controlada da sala de tribunal para o caos da calçada fora do Tribunal Supremo de Manhattan foi chocante. Richard Sterling não saiu andando. Ele foi marchado para fora. Os agentes federais que tinham tomado a custódia dele não eram os tipos educados de segurança corporativa que ele estava lá acostumado a intimidar em seu prédio de escritórios. Estes eram agentes do Distrito Sul de Nova York. SDNY, o escritório de promotores mais agressivo do país, conhecido por comer lobos de Wall Street no café da manhã. Mãos na sua cabeça. Cuidado com sua cabeça. Um agente latiu enquanto eles empurravam Richard para um SUV sem identificação à espera. As luzes piscantes das câmeras da imprensa eram cegantes. Era um circo da mídia. A história tinha vazado instantaneamente. Princesa bilionária derruba trapaceiro de Wall Street. Era o tipo de manchete que vendia jornais e os paparazzi estavam em frenesi. Richard, um repórter do New York Post, gritou, empurrando um microfone na janela enquanto a porta do carro batia. É verdade que você roubou dinheiro para comprar um condomínio para uma amante? Como se sente ser demitido por sua própria esposa? Richard não respondeu. Ele não pôde. Ele estava hiperventilando no banco de trás do carro, seus pulsos algemados tão apertados que o metal mordia sua pele. Ele olhou para seu Rolex Daytona de platina. Eu vou pegar isso, o agente sentado ao lado dele disse, estendendo uma mão. O quê? Não, Richard gaguejou. Isso é propriedade pessoal. O pré-nupcial. O pré-nupcial cobre bens civis em um divórcio. O agente disse, sua voz desprovida de simpatia. Esta é uma apreensão federal para uma investigação criminal de fraude eletrônica e peculato. Produtos de crime. Entregue-o. Richard assistiu, tremendo, enquanto o agente desprendia o relógio, o símbolo de seu status, a primeira grande compra que ele tinha feito quando se tornou um VP, e o deixou cair em um saco plástico de evidências. Ele pousou com um baque oco. A viagem para o Centro Correcional Metropolitano MCC no Baixo Manhattan foi silenciosa. Esta não era a prisão-clube de campo sobre a qual ele tinha brincado com seus amigos de finanças. Este era onde eles prendiam terroristas e traficantes de drogas, o Guantánamo de Nova York. Enquanto Richard era processado, despojado de seu terno Brony e forçado em um macacão laranja brilhante e rígido que cheirava levemente a mofo e detergente industrial. A realidade de sua situação começou a afundar. Ele não era Richard Sterling, o mestre do universo, mas ele era o detento número 74922. De volta na cidade, o desmantelamento de sua vida estava lá acontecendo na velocidade da luz. Sandra estava no penthouse da Torre Obsidian, o apartamento que Richard tinha comprado para Jessica. Era uma exibição vistosa de dinheiro novo, sofás de couro branco, espelhos com folha de ouro e arte moderna agressiva. Sua Alteza, o coronel disse entrando com um tablet. Nós securamos as instalações. Mayan fugiu, mas ela deixou a maioria de seus pertences. Queime os móveis, Sandra disse, sua voz calma. Doe as roupas para um abrigo de mulheres, mas remova as etiquetas primeiro. Eu não quero ninguém sabendo de onde elas vieram. E as contas bancárias? O coronel perguntou. Congeladas, Sandra confirmou. Ela caminhou até a janela, olhando para a cidade que Richard pensava que ele possuía. Ele pensava que estava jogando xadrez, coronel. Mas ele não percebeu que estava jogando em um tabuleiro que eu comprei 10 anos atrás.
Enquanto isso, Jessica Vane estava descobrindo que lealdade no mundo dos influencers é mais fina que vidro de smartphone. Ela estava sentada em um Starbucks a 3 quarteirões de distância, furiosamente tentando deletar fotos de seu Instagram. Toda a foto dela e Richard em um iate. Toda a foto do colar de diamantes que ele comprou para ela com fundos roubados. Toda a legenda presunçosa sobre manifestar abundância. Mas a internet é para sempre. Sua seção de comentários já era uma zona de guerra. Milhares de comentários inundaram. Destruidora de lares. Você roubou de uma princesa a.k.a. Time Sandra. Devolva o dinheiro. O telefone de Jessica zumbiu. Era seu agente Mike. Mike? Ela chorou, alívio inundando sua voz. Graças a Deus. Você tem que me ajudar a girar isso. Podemos dizer que eu era uma vítima também. Podemos dizer que ele mentiu para mim sobre estar separado. Podemos fazer uma entrevista exclusiva com a Oprah. Jessica Mike disse sua voz fria. A agência está te dispensando, com efeito imediato. O quê? Jessica guinchou, fazendo com que os clientes da cafeteria virassem e olhassem. Você não pode me dispensar. Eu tenho um contrato. O acordo de desintoxicação de chá. A empresa de chá acabou de ligar. Mike disse que eles estão te processando por violação de cláusula de moralidade. E Jessica, eu arrumaria um advogado se fosse você. Os federais acabaram de ligar para meu escritório procurando por você. Eles querem saber sobre as joias que Richard te deu. Se você aceitou o presente sabendo que foram comprados com dinheiro roubado, isso é recebimento de bens roubados. Isso é tempo de cadeia. A linha ficou morta. Jessica olhou para o telefone. Suas mãos começaram a tremer. Ela olhou pela janela e viu uma viatura policial lentamente rolando pela rua. Pânico, frio e agudo, tomou seu peito. Ela não estava pensando em Richard mais. Ela estava pensando em sobrevivência. Ela abriu seus contatos e rolou até que ela encontrou um número que ela tinha salvo de um cartão de visitas que Richard tinha uma vez tolamente deixado na mesa. Marcus Stone, advogado. Ela discou. Senhor Stone, ela sussurrou quando ele atendeu. É Jessica. Eu tenho informação sobre Richard. Eu tenho e-mails. Eu tenho textos onde ele fala sobre as contas offshore. Eu vou te dar tudo. Apenas me mantenha fora da cadeia. No outro lado da linha, Marcus Stone, que tinha acabado de ser demitido por Richard porque os cheques de Richard tinham sido devolvidos, sorriu um sorriso predatório. Continue falando, senhorita Vane, Stone disse. Estou ouvindo. 3 meses depois, a sala de tribunal era a mesma, mas a dinâmica tinha completamente invertido. Esta não era uma audiência de divórcio em tribunal de família. Este era o Tribunal Distrital Federal, presidido pela juíza Sylvia Thorne, uma mulher conhecida no circuito legal como o Martelo. Richard sentou na mesa da defesa. Ele tinha perdido 20 e seu cabelo, geralmente tingido e penteado, estava grisalho nas raízes e afinando. O macacão laranja pendia de sua estrutura. Não havia equipe legal de alto poder em torno dele. Marcus Stone tinha se recusado devido à falta de pagamento de honorários, e Richard estava agora representado por um defensor público, um homem com aparência cansada chamado Gary, que estava conciliando 40 outros casos. A galeria estava lotada, mas Richard não olhou para a multidão. Ele manteve seus olhos na mesa. Ele não podia suportar olhar para a primeira fila. Na primeira fila sentou Sandra. Ela parecia deslumbrante. Ela não estava usando o cardigan cinza mais. Ela estava usando um terno azul marinho sob medida, pérolas que provavelmente valiam mais do que toda a antiga empresa de Richard, e ela se mantinha com a compostura de uma rainha. Ao lado dela sentou Buster, o Golden Retriever, usando um colete de cão de serviço, parecendo mais saudável e feliz do que em anos. Senhor Sterling, juíza Thorne disse, olhando para baixo do banco, você se declarou culpado de 3 acusações de fraude eletrônica,
uma acusação de peculato e uma acusação de evasão fiscal. A evidência contra você é esmagadora. Eu estava sob pressão, Richard sussurrou no microfone. Eu pretendia pagar de volta. Foi apenas uma crise de liquidez. Você roubou 25 milhões de dólares de um banco de propriedade de sua esposa para comprar bens de luxo para uma amante. Juíza Thorne disse, sua voz pingando com desdém. Isso não é uma crise de liquidez. Isso é ganância. Sua honra, o promotor se levantou. O governo gostaria de chamar uma testemunha para a fase de sentença para falar sobre o caráter e intenção do réu. Prossiga. A juíza disse, o governo chama a senhorita Jessica Vane. A cabeça de Richard se ergueu. Jessica. A porta lateral abriu. Jessica entrou. Ela não estava usando suas roupas chamativas usuais. Ela usava um vestido bege modesto e sapatilhas. Ela não olhou para Richard. Ela caminhou direto para o banco das testemunhas. Eu? O promotor perguntou. Você pode dizer ao tribunal o que o Sr. Sterling lhe disse a respeito dos fundos usados para comprar o apartamento? Jessica respirou fundo. Ela tinha feito um acordo. Imunidade total em troca de testemunho. Ela ia enterrá-lo para se salvar. Ele me disse. A voz de Jessica vacilou, então fortaleceu. Ele me disse que sua esposa era estúpida. Ele disse que ela era uma sanguessuga e que ele ia esvaziar toda a conta antes de se divorciar dela, para que ela morresse de fome. Ele riu disso. Ele disse que estava movendo o dinheiro para as Cayman para que os tribunais não pudessem encontrá-lo. Ele disse explicitamente, eu vou deixá-la na sarjeta. Um suspiro percorreu a sala de tribunal. Richard se levantou, suas correntes chacoalhando. Mentiroso. Você me disse para fazer isso. Você disse que não estaria comigo a menos que eu comprasse o penthouse. Ordem! Juíza Thorne bateu o martelo. Sente-se, Sr. Sterling. Ela está mentindo. Richard gritou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu fiz isso por você. Eu te amei. Jessica olhou para ele então, fria e desapegada. E você não me amou, Richard. Você amava que eu te fazia sentir como um grande homem. Mas você é pequeno. Você é tão pequeno. Richard desabou de volta em sua cadeira, soluçando. Era um som patético. O mestre do universo tinha ido embora. Tudo o que restava era um homem solitário e quebrado. A juíza ajustou seus óculos. Sr. Sterling, suas ações foram calculadas cruéis e maliciosas. Você tentou fraudar não apenas um banco, mas a pessoa que deveria ter sido sua parceira na vida. Você tentou transformar o sistema legal em arma para abusar financeiramente de sua esposa. Ela pegou um papel. Contudo, a vítima, Sua Alteza Princesa Sandra, submeteu uma declaração. O juiz olhou para Sandra. Sandra assentiu ligeiramente. Ela solicitou que o tribunal mostre misericórdia. A juíza disse, surpreendendo a todos. Ela afirma que não deseja que você apodreça na prisão pelo resto de sua vida, pois ela acredita no potencial de redenção. Richard olhou para cima, esperança acendendo em seus olhos. Misericórdia, ela ainda me ama. Portanto, a juíza continuou, estou sentenciando você a 10 anos em prisão federal. Contudo, a pedido da vítima, estou recomendando que você seja colocado na instalação de segurança mínima no interior do estado de Nova York sob uma condição. Condição, Richard sussurrou. A instalação executa um programa vocacional obrigatório. A juíza disse, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Sua Alteza adotou uma nova ala da prisão especificamente para este programa. É um serviço de lavanderia. Você passará seus 10 anos lavando, secando e dobrando os uniformes de outros detentos. Você aprenderá o valor do trabalho doméstico que você tanto desprezou sua esposa por fazer. O martelo bateu. 10 anos. Remetido à custódia imediatamente, Richard foi puxado para seus pés. Enquanto ele era arrastado, ele olhou para Sandra uma última vez. Ela não estava sorrindo. Ela não estava se gabando. Ela apenas parecia aliviada.
Ela levantou a mão e deu um pequeno aceno final. Tchau, Richard, ela articulou. Então ela virou-se para o coronel. Vamos, temos uma reunião de conselho na Sterling e Finch. Estou renomeando a empresa hoje. Como você vai chamá-la, Sua Alteza? O coronel perguntou enquanto eles saíam, a imprensa partindo como um mar vermelho para eles. Sandra sorriu, colocando seus óculos de sol escuros. Phoenix Capital, ela disse, porque nós surgimos das cinzas. Um ano depois, a umidade no bloco de lavanderia da Instituição Correcional Federal de Otisville era sufocante. Cheirava a alvejante, suor velho e arrependimento. O detento 74922 limpou sua testa com a parte de trás de seu braço. Richard Sterling, uma vez um homem que não tocaria uma maçaneta de porta sem desinfetante para as mãos, estava com o cotovelo fundo em um carrinho de uniforme cinza molhados da prisão. Ei, Sterling! Um guarda gritou da passarela. Aumente o ritmo. Bloco B precisa desses macacões dobrados até o meio-dia ou você perderá o almoço. Sim, senhor. Richard murmurou, pegando uma camisa pesada e molhada. Suas mãos, antes bem cuidadas e macias, estavam agora vermelhas, rachadas e cobertas de calos. Ele se moveu mecanicamente. Sacudir, dobrar, empilhar. Sacudir, dobrar, empilhar. Era a mesma rotina dia após dia. A ironia era uma pílula amarga que ele tinha que engolir todas as manhãs. Ele tinha zombado de Sandra por fazer a lavanderia. Ele tinha dito a ela que era trabalho braçal abaixo dele. Agora era sua existência inteira. Durante seu intervalo de 15 minutos, Richard sentou em uma caixa de plástico na área comum, tomando água morna de um copo de papel. Uma pequena televisão estava montada no canto, geralmente exibindo reprises de esportes. Mas hoje, o canal estava sintonizado em uma rede nacional de notícias de negócios. Richard não estava prestando atenção até que ele ouviu a voz. Virada notável de uma parceira silenciosa para a CEO mais influente na cidade de Nova York. Por favor, recebam a empresária do ano, Sandra Valwis. A cabeça de Richard se ergueu. Lá estava ela na tela em alta definição. Ela parecia radiante. Ela estava usando um terno cor creme que exalava poder e graça. Seu cabelo estava solto, brilhando sob as luzes do estúdio. Ela não parecia a mulher ratinha de quem ele tinha se divorciado. Ela parecia uma rainha. O entrevistador se inclinou. Sua Alteza, sua empresa Phoenix Capital, acaba de adquirir a própria firma que uma vez tentou arruiná-la. Você transformou uma empresa de empréstimos predatórios falida em uma enorme organização sem fins lucrativos que ajuda famílias de baixa renda a comprar suas primeiras casas. Por quê? Sandra sorriu. Era um sorriso genuíno, um que Richard percebeu que não via há anos, porque ele tinha sido quem o extinguia. Porque Sandra disse suavemente, olhando diretamente para a câmera. Eu sei como é ser subestimada. Eu sei como é ter alguém olhando para você e presumir que você não vale nada. Eu queria construir um império que valoriza caráter sobre moeda. Dinheiro é fácil de conseguir. Lealdade. Esse é o verdadeiro luxo. Richard sentiu um caroço se formar em sua garganta. E o entrevistador acrescentou, temos que perguntar. Há rumores de um novo romance, um certo duque da Espanha. Sandra riu, um som brilhante e feliz. Eu sou muito feliz. Eu encontrei um parceiro que me ama por quem eu sou, não pelo título que eu possuo. Ele não se importa com a coroa. Ele apenas gosta de passear com o cachorro comigo. A câmera cortou para um clipe de Sandra passeando com Buster, o velho cachorro de Richard, em um belo parque, acompanhada por um homem alto e bonito que estava olhando para Sandra como se ela fosse a única mulher no mundo. Richard olhou para a tela, seus olhos ardendo. Ele tinha aquilo. Ele tinha tudo aquilo. Ele tinha uma mulher que o amava quando ele era um ninguém. Ele tinha um cachorro leal. Ele tinha uma vida confortável. Mas ele tinha jogado tudo fora por uma influenciadora superficial
e um penthouse que ele não podia pagar. Falando da influenciadora, o ticker de notícias na parte inferior da tela rolou passando uma manchete menor. Ex-estrela de mídia social. Jessica Vane entra com pedido de falência. Pega roubando em Walmart. A. Sterling, outro detento, um homem grande chamado Miller, o cutucou. Não é sua ex-esposa? Richard olhou para a tela, então para suas mãos rachadas e seu macacão laranja. Não, Richard sussurrou, sua voz falhando. Ela não é minha ex-esposa. Ela é uma estranha. Eu nunca realmente a conheci de todo. Azar, amigo. Miller riu, batendo em suas costas. Agora vamos. A roupa íntima não vai se dobrar sozinha? Richard se levantou. Ele deu uma última olhada no rosto sorridente de Sandra na tela, então virou as costas para a vida que ele poderia ter tido e caminhou de volta para o vapor. Uau, fale sobre um choque de realidade, certo? Richard pensava que estava jogando xadrez, mas ele nem percebeu que era apenas um peão em um jogo que Sandra possuía desde o início. É uma lição brutal, mas necessária. Quando você se casa por dinheiro, você pagará por isso todos os dias. E quando você subestima os quietos, você geralmente acaba cometendo os erros mais barulhentos. Eu quero saber o que você teria feito se você fosse Sandra. Você teria mostrado misericórdia a Richard e o enviado para a lavanderia? Ou você o teria deixado apodrecer em segurança máxima? Me deixe saber seu veredito nos comentários abaixo. Eu leio cada um. Se você gostou desta história de karma e justiça, por favor, esmague esse botão de curtir. Realmente ajuda o canal a crescer para que eu possa trazer-lhe mais histórias como esta. E se você ainda não o fez, aperte inscrever e toque o sino de notificação para que você nunca perca o próximo drama. Obrigado por assistir. Fique leal e eu te verei no próximo.